Olá, amada igreja, gostaria de cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Estamos avançando bem aí no nosso projeto Vida com Deus, hoje terça-feira, 19 de maio, e estamos no primeiro livro de Reis, e eu gostaria de comentar com vocês o capítulo 10, 11, 12 e 13. Nesses capítulos vimos o final da história de mais um grande homem que Deus levantou no seu reino, assim como levantou a Noé, a Abraão, Isaac, Moisés, Josué e diversos outros homens. Salomão foi mais um desses, né? Davi, não podemos esquecer de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Salomão foi mais um desses grandes homens. Então, em 1 Reis 10, nós vemos que a rainha Sabá, ela ouviu dos grandes feitos da sabedoria de Salomão e tudo que o reino de Israel havia se transformado, e ela veio para conhecer um pouco disso, e ela ficou maravilhada quando viu. Trouxe diversas perguntas para tentar aí, entre aspas, encurralar a Salomão, e Salomão se saiu bem de todas elas, perguntas muito difíceis, segundo está na palavra, e Salomão se saiu muito bem de todas elas. E aí a rainha se maravilhou, e também pela organização do reino, né? O pessoal todo bem vestido, tudo muito organizado, aquilo surpreendeu a rainha Sabá. Trazendo para um paralelo nosso, né? Assim é nosso Deus, nos surpreendendo cada dia. A gente conhece já, sabemos do poder dele, sabemos de tudo que ele já fez, mas a cada dia mais ele se surpreende, ele nos surpreende. E eu acredito, nós estamos diante, né, esse momento que nós estamos passando, é uma preparação de uma surpresa que vai vir dos céus que vocês, irmãos, não imaginam. Já em 1 Reis 11, né, é o triste fim da história de Salomão. Os israelitas tinham uma regra no fim, que eles não poderiam casar com estrangeiros, e Salomão se desvia e se casa com estrangeiras e acaba cultuando alguns deuses dessas esposas estrangeiras dele. Isso desagrada o coração de Deus, e vemos que aí o reino de Israel começa a uma decadência. Esse reino começa a ser cercado pelos inimigos e todo aquele poderio, tudo aquilo vai caindo, né? Então, isso é a desobediência, o que faz a desobediência. Então, quando estamos perto de Deus, tudo é próximo. Quando andamos em obediência, nós só prosperamos. Mas se nos desviarmos, se cairmos em desobediência, tudo tende a ser tomado, tudo tende a se perder. Então, que nós podemos sempre confiar e sempre obedecer a esse Deus para que tudo prospere em nossa vida. E o capítulo termina, né, com a morte de Salomão. Ele tentando ainda fazer alguma coisa, tentando conquistar alguma coisa, mas o final termina com a morte de Salomão. E aí, em 1 Reis 12, nós vemos que dá início então o reinado de Reoboão, irmão de Davi, filho de Davi, desculpa. E esse filho de Davi, ele começa o reinado dele, mas ele não começa da forma que deveria. Israel estava ainda próspero, mas ele começa em desobediência. Havia conselheiros pedindo para que ele tirasse a mão pesada, o fardo pesado das tribos que ele reinava, e ele pôs a mão mais pesada ainda. Isso desagradou a Deus, e aí Israel, aquela prosperidade enorme que Davi e Salomão conquistaram, começou a perder tudo isso, até uma divisão do reino de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era conhecida como a Samaria, né? E o Reino do Sul formado pelos reinos de Judá e Benjamim, onde a capital era Israel. O Reino do Norte passou a ter um rei como Jeroboão, né? E ele teve ao todo 19 reis, até que foi conquistado pelo povo da Síria, pelo rei da Síria, e nunca mais retornou a Israel. Já o Reino do Sul foi governado por Reoboão, né? E teve também 19 reis e uma rainha. Foi levado cativo para a Babilônia, mas esse Deus livrou, né, o povo de Israel, e ele voltou. Então, o que se vê aqui, né, nesse capítulo, é que Reoboão era muito estúpido e muito arrogante.
ele acabou com o reino de Israel, né? Todo o despojo, toda a riqueza, tudo que Israel tinha, Reoboão, com a sua arrogância, acabou. E contudo fica claro, né, nesse capítulo, que aconteceu por uma obra do Senhor, que por uma desobediência de Salomão e de Reoboão, ele se desagradou e ele tirou, entre aspas, né, tirou aquela bênção, aquela proteção que ele tinha prometido, que ele tinha dado a Israel. Então isso fez com que Israel se perdesse. E para o fim, o capítulo 13, ele relata a liderança desse reino do norte, né, de Jeroboão, que ele cultivava outros deuses, ele fez bezerros de ouro. E aí nós vemos a história de que ele fez um altar com bezerros de ouro, e aí veio um homem, né, um profeta, que não se diz o nome dele na Bíblia, mas que esse profeta previu o que ia acontecer. Esse altar foi engolido pela terra. Aí Jeroboão queria que esse profeta ficasse com ele e falasse, né, profetizasse algo bom para ele. Esse profeta não quis. E Deus falou que esse profeta falou: olha, vai aí aparecer um outro profeta mais velho, querendo que você fique com ele, querendo que você conviva com ele, mas não vá. E aí esse profeta, em desobediência, fica com um profeta velho, e nós vimos que no seu retorno para casa, um leão vem e come. Mais uma vez, a desobediência. Deus fala para fazer de uma forma, quando o homem tenta fazer de outra forma, vem o leão e come, vem o mal e tira a bênção, né? Então, que nossa vida seja repleta de bênçãos e não de desobediência. Vivermos em obediência ao nosso Deus, é só bênçãos, só virão coisas boas. Assim como não devemos temer esse vírus que está aí fora. Sei que alguns irmãos perderam parentes, mas sempre na fé e na obediência de que Deus está nos preparando o melhor. Amém? Graça e paz, amados. Tenha uma terça-feira e uma semana abençoada em nome de Jesus.